hoje voltamos às raízes do nosso canal. Vamos falar de que? Feminista, mas não é qualquer feminista. É as trans feminista, que além de ser trans, ainda por cima é feminista. Hoje nós vamos ver um vídeo maravilhoso, satisfatório de debate de um homem biológico contra outro homem biológico que se diz ser mulher, mas que tá no corpo errado. É debate de dois homens, mas calma lá, é um homem e uma mulher trans. Como assim? Gente, antes de dar play nesse vídeo, o YouTube veio me fazer uma fofoca grande de vocês. Ele diz que a grande maioria que assiste os meus conteúdos não são inscritos. Quem está assistindo os meus conteúdos não está se inscrevendo no canal. Então, fui lá conversar com o YouTube e perguntar, mas por quê? O YouTube me diz que é porque eu não estou pedindo inscrição para vocês, que eu não estou vendo aqui, ó, apelar, né, fazer o meu merchan, meu jabá, pedir para vocês se inscrever no canal. Então, já que o YouTube me deu esse feedback, eu venho pedir para vocês, se inscreva no canal, por favor, inscreva, aciona o sininho, aciona todas, para quando sair vídeo, tem vídeo todo dia, tá? Quando sair vídeo, vai tocar o teu celular, vai avisar, olha, tem vídeo novo do País Bostil, vai lá assistir. Não deixa também de comentar, é muito importante o comentário de vocês, gente. Pode ser um emoji, pode ser um oi, pode ser uma figurinha, pode ser qualquer coisa, um comentário referente ao vídeo que a gente está fazendo, não importa. Comenta qualquer coisa para ajudar o canal a engajar, a crescer, tá bom? Compartilhe os vídeos, compartilhe em grupo de família, compartilha onde você quiser, compartilha, só assim, ó, manda pra todo mundo. Todos os vídeos que eu postar aqui você compartilha. E desculpa ter que estar demorando pra dar play no vídeo, mas é uma coisa que eu não faço muito, é pedir inscrição pra vocês. Vocês podem reparar que eu coloco sempre o emojizinho, inscreva-se, adiciona o sininho, coisas nesse sentido. Agora, eu vir e falar e pedir é raridade. Por isso que o YouTube veio puxar minha orelha. E por isso que vocês não estão se inscrevendo. Falta de pedido da minha parte. Então, se inscreva no canal, assista todos os vídeos, porque tem bastante. Faça uma maratona em todos os vídeos, gente. Estamos na meta de bater 1000 inscritos e 4000 horas assistidas. Então o canal também tem uma meta, tem um objetivo. E se vocês estão assistindo conteúdo, tem conteúdo que dá mais engajamento, tem outros que nem tanto, não custa você se inscrever, é de graça, aperta lá o botãozinho, porque assim como eu venho todos os dias aqui gravar pra vocês, postar vídeo pra vocês, não custa você se inscrever como uma forma de retribuição pelo meu esforço. Lembrando que eu tenho outros canais, eu não tenho só esse. Eu cuido dos meus outros canais, eu tenho as outras redes sociais, tem a rede vizinha lá do Tok Tok, tem outros lugares. Então assim, eu acordo cedo e durmo tarde, porque eu passo o dia inteiro em função dessas coisas do canal, esse, quanto os outros canais que eu tenho, todas as outras redes que eu tenho, enfim. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, tem vezes que eu vou almoçar 2 horas da tarde. Tem vezes que eu nem almoço. Então, assim, né? Por favor, tenha compaixão por mim, porque não é fácil estar aqui. Tá um calor insuportável, mas eu tô aqui, ó, sem ar nenhum ligado pra não vir barulho no vídeo. Porque eu sei que o povo reclama. Então eu tô pensando muito em vocês, eu peço que vocês pensem em mim. Agora chega de pedir. Agora o YouTube viu que eu pedi pra você se inscrever. Fiz a minha parte, agora sim a gente vai assistir o vídeo e vamos dar play. Neste auditório completamente lotado, o ambiente está carregado de expectativa. E o tema do debate é o seguinte: então como você definiria uma mulher? Antes de te dar a resposta, primeiro vamos ver o que aconteceu neste debate. E você vai perceber como esta geração está se afundando em um caos mental. Como você definiria uma mulher? Porque você pediu a outras pessoas aqui em cima que definissem. Como nós definiríamos uma mulher? Como você definiria uma mulher, Sr. Walsh? Uma fêmea humana adulta.
E por que pessoas trans? Como é que uma mulher transgênero não se encaixa nessa definição? Porque elas não são. Elas não são fêmeas. Elas têm... Você disse que é um homem biologicamente, correto? Eu disse que sou transgênero. Eu poderia ser intersexual, pelo que sabemos. Quase tantas pessoas no mundo são transgênero quanto intersexuais. E muita gente não sabe. Mas essa é uma conversa diferente. Intersexo é uma anomalia genética, é uma condição médica. Então isso é uma conversa completamente diferente. E isso também não é um terceiro gênero. Isso é apenas uma anomalia genética que ocorre dentro do binário sexual, masculino e feminino. Então o que você está dizendo é que uma mulher trans é uma mulher? Pelas definições com as quais estou familiarizado, sim. Então como você definiria uma mulher? Biologicamente. Pela minha formação na área da saúde, existem várias categorias diferentes de como definimos sexo. As pessoas mencionam cromossomos. As pessoas também mencionam níveis hormonais. As pessoas mencionam todo tipo de outras categorias. Muitas pessoas não se encaixam perfeitamente em um binário de gênero, mesmo pessoas que não consideramos intersexuais. É um espectro complicado. Não é complicado, e você também não definiu. Então o que é? O que é uma mulher? O que é uma fêmea? O que essas palavras significam? É complicado, e eu sei que você não vai gostar dessa resposta. Pela biologia, uma mulher é um ser humano com cromossomos XX, com órgãos reprodutivos destinados à gestação. Isso, meus amados amigos, não é uma opção, é um fato verificável. O que acontece com essas pessoas? Tanto mulher e não sabe nem a definição do que é mulher, porque se falar qual é a definição, né, dos cromossomos, a biologia e tudo mais, todo o discurso de esquerdista dos coloridinhos cai por terra. Porque não tem como você mudar a sua biologia, não tem como você nascer homem e simplesmente você querer ser mulher. É impossível, não tem como, não existe. Por isso que ele sempre vem com essas, intersexo, isso é uma doença, como ele mesmo falou. Não tem como refutar esses caras americanos, não tem como refutar esses caras. Olha, eu amo ver esse tipo de conteúdo, principalmente quando não é do Brasil, porque justamente lá fora não tem essas coisas de você ficar ponderando o que você vai falar em um debate, pensando assim, mas se eu falar isso eu vou ser cancelado, mas se eu falar isso vai parecer que eu tô sendo transfóbico, mas se eu falar isso... Lá fora não tem nada disso. O que esse homem disse aí, muito provavelmente no Brasil, poderia ser dito, mas de uma forma mais amansando, assim, aquela coisa de tipo, sabe como que brasileiro é? Um medo do cancelamento infinito, porque sim, eles vivem só por causa do cancelamento, é medo de cancelamento. Aí você vai nos debates aqui do Brasil, né, o povo brasileiro debatendo sobre sexualidade, transgênero, intersexo, e o povo fica com aquele receio de falar as coisas que esse cara tá falando, do jeito que esse cara tá falando, com a realidade, convicção, e aí parece que o povo de esquerda, trans, tá jantando o cara ali, conservador, hétero, homem, né? Parece que o povo de esquerda tá jantando ele, mas na verdade não, o cara só tá tentando falar de uma forma que não pareça ofensiva ou que não receba cancelamento. Por isso que eu gosto de assistir quando é americano, porque o cara falou na lata, não tem frescura, não tem nada, é isso e ponto, você é homem, ponto final, né? Quando tem alguns debates aqui no Brasil que a pessoa ela fala, não, mas você é homem, você nasceu homem. O Pavanato fala muito isso quando ele vai no debate. O Nicolas e outras pessoas também. Aí sim dá gosto de assistir, tá? Mas quando aqueles homens medrosos de falar a verdade, fica ponderando, me cansa, não tem paciência. Essas pessoas é que elas não entendem que a verdade não deve se adaptar aos nossos desejos. Nós é que devemos nos alinhar à verdade. Mas isso acontece porque não existem respostas simples na biologia Essa não humana. É a questão. Pessoal, calma. Não é. Só me deixa terminar. Vocês gostam muito de citar biologia do nível do ensino médio. Eu entendo, isso acontece bastante. Mas pessoas que avançam para aulas de biologia mais complicadas vão falar do sexo como um espectro. Não é. Não é. Pesquisadores da biologia discordariam de você.
Bem, então eles estão cheios de... Existem gametas masculinos e gametas femininos. A liberdade não pode ignorar a realidade. Se eu disser que sou um pássaro, eu deveria exigir que as pessoas me tratassem como tal? Claro que não. A lógica exige coerência. A verdade sobre uma mulher é objetiva. Um ser humano feminino criado com propósito divino. Pessoas que se identificam como mulher. Identificam-se como o quê? Como mulher. O que é isso? Isso varia de pessoa para pessoa. Cada mulher, cada homem, cada pessoa vai ter uma relação diferente com sua própria identidade de gênero e vai definir isso de forma diferente. E mulheres trans também são mulheres. Se ser mulher pode significar qualquer coisa, então não significa nada. As pessoas com essa confusão e sem saber definir a palavra mulher, pensam que estamos oprimindo elas quando fazemos essa pergunta. As pessoas que se afastam da verdade não têm outra opção a não ser seguir as mentiras deste mundo. As pessoas que rejeitam a verdade caminham para um caos mental. Definir mulher não é um ato de opressão, mas de clareza, de honrar a criação e a lógica. Se mulher pode significar qualquer coisa, então já não significaria mais nada. Existem gametas masculinos e gametas femininos. Eu tinha uma última pergunta. Você pode voltar aqui, por favor? Porque essa pergunta é importante. Você disse que é socorrista, certo? Certo. Sim, eu sou. Se você estiver respondendo a uma emergência médica, um homem biologicamente, alguém com um pênis, está tendo uma emergência e diz pra você: eu acho que estou tendo um aborto espontâneo. Você examinaria essa pessoa para ver se ela está tendo um aborto espontâneo? Você consideraria isso uma possibilidade? Não, mas isso é porque algumas pessoas não têm certas partes do corpo. Isso não significa que elas não sejam uma mulher. Ok. Parece que estabelecemos então que há pessoas que, em princípio, podem engravidar e há pessoas que não podem. São duas categorias, também conhecidas como binário. Muitas mulheres também não conseguem engravidar. Sim, mas elas ainda têm natureza para engravidar. A única razão... Mas elas não conseguem engravidar. A verdade importa, certo? Importa. É isso que estou tentando explicar. A verdade importa e elas não conseguem engravidar. Essa é a verdade. Então como elas ainda são mulheres? Porque elas são... Porque a definição de uma mulher não é apenas vir para esse mundo só para engravidar. A definição de uma mulher é ela nascer fêmea com os cromossomos X biologicamente uma mulher, ter todo o sistema reprodutivo, ter tudo o que tem no corpo dela ser feminino, todos os hormônios, tudo que existe no corpo é feminino, não só fisicamente, como internamente e mentalmente e espiritualmente. Tudo tem ligação conjunta e direta com o sexo que aquela pessoa veio ao mundo. Uma mulher, o fato dela ser mulher e não poder gerar um filho, seja por escolha própria ou seja por um problema de saúde, não faz com que ela seja menos mulher. Não torna ela menos mulher pelo fato dela não querer gerar uma vida ou ela não poder gerar uma vida. Ainda assim, o que torna ela mulher é ela ter vindo fêmea para esse mundo com os cromossomos XX, porque tem muita mulher que não quer engravidar, tem muita mulher que não pode engravidar por várias questões de saúde, mas que isso também pode ser revertido e ela conseguir engravidar sim. Ela ir no bom ginecologista, fazer todos os exames, fazer tudo o acompanhamento e ela pode sim engravidar, tá? É possível. E em casos mais extremos, ainda que ela não consiga engravidar, isso não torna ela menos mulher ou ela não é mulher porque ela não engravida. E o fato de mulheres não conseguirem engravidar logo quer dizer que homens biologicamente que têm cromossomo X e Y podem se intitular mulheres porque eles também não podem engravidar? Faz sentido algo assim? Não faz. O que torna um homem homem? Ele veio para esse mundo macho. Ele tem os cromossomos X e Y. Ele tem toda a sua carga energética, emocional, física, espiritual de homem. A biologia dele é totalmente diferente da biologia de uma mulher. Então, uma mulher não pode engravidar, mesmo assim ela é mulher, só porque trans não pode engravidar, não é mulher. Não é isso. Você veio para esse mundo fêmea? Não, você veio macho.
por isso você não é considerado fêmea, você não é considerado mulher, independente se uma mulher pode gerar ou não, independente se um trans pode gerar, o que obviamente não pode, né? A não ser que ele vá lá com uma mulher e faça, porque ele mesmo não tem útero para isso, a mulher tem útero, o trans não tem útero. Então ser mulher vai muito além de simplesmente você gerar ou não uma criança. Mesma razão que eu posso dizer corretamente que seres humanos têm duas pernas. E se uma pessoa nasce com apenas uma perna, isso não coloca em dúvida a afirmação de que seres humanos têm duas pernas. Uma pessoa nascer com uma perna não significa que agora as pernas estejam num espectro e que a gente não possa afirmar nada sobre quantas pernas uma pessoa tem. Quem sabe? Ela poderia ser uma centopeia, poderia ter 100 pernas. Não, nós sabemos que seres humanos têm duas pernas. Se um ser humano nasce sem duas pernas, algo deu errado. Era para ele ter aquela segunda perna. Algo deu errado. E o mesmo vale para uma mulher. Uma mulher, por natureza, pode engravidar. Um homem, por natureza, nunca pode. Então, se você conhece uma mulher em idade fértil, digamos que ela tem 28 anos e ela não consegue engravidar, você sabe automaticamente que algo deu errado. E ela pode ir ao médico e descobrir o que é esse problema, mesmo que não consigam resolver. Então, isso prova que mulheres, por natureza, podem engravidar, porque o simples fato de ela não conseguir mostra que há algo errado. Isso é o que chamam de a exceção que confirma a regra. Enquanto que se um homem com um pênis não consegue engravidar, nenhum médico na Terra vai fazer exames para ver o que há de errado com ele, porque eles já sabem. Ele é homem, e só existem macho e fêmea, os que podem engravidar e os que não podem. Então, ok, é isso. Bem, esse é um dos problemas com essa ideologia de gênero da esquerda. Ninguém que defende isso consegue nem sequer te dizer o que essas palavras significam. Tipo, o que é uma mulher? Você pode me dizer o que é uma mulher? Eu não posso. Porque não cabe a mim dizer. A experiência de ser mulher é diferente para cada pessoa. Então, como você define uma mulher? Uma fêmea humana adulta. E o que significa mulher? Como você define? Alguém com órgãos reprodutivos femininos. Alguém que... Você sabe, aqui está a questão. Quando você é mulher, isso vai até os seus ossos, o seu DNA. Por isso, se alguém morre, nós poderíamos desenterrar os ossos dessa pessoa daqui a 100 anos. Só parar um pouquinho aqui, porque... sei lá, quis trazer pra vocês esse ponto da questão de, não é mulher, então porque não pode engravidar, então logo não é mulher, porque trans também não pode engravidar. Trazer um ponto aqui da minha vida pessoal pra vocês, que, sei lá, cabe no vídeo. Eu tenho 30 anos e eu sempre quis muito ter filhos, sempre foi meu sonho ter filhos, assim, desde criança, falava quando eu fosse grande eu queria ser mãe. E aí com 29 anos eu descubro que eu tenho endometriose profunda, severa, retrocervical, aderência no ovário esquerdo e útero septado. Eu tenho tudo isso. E quem conhece um pouquinho aí da medicina sabe o quanto é difícil uma pessoa, só o fato de ela ter endometriose já é muito difícil de engravidar. Você tem endometriose profunda, é mais difícil ainda de engravidar. Você ter útero septado, nem se fala. Aderência no ovário esquerdo, olha, vou te falar que eu vim premiada que nem ovo de Páscoa. Vim com um sonho de ser mãe, e aí quando eu cresço, finalmente eu começo ali, a gente começa a se programar para ter filho, eu descubro que eu tenho endometriose e todas essas coisas que eu falei. E 5 meses depois, passando no médico, fazendo todo o acompanhamento com o ginecologista, fazendo todos os exames, fazendo um monte de coisa, tirando um monte de sangue de mim, eu consegui engravidar, Só que, assim que eu engravidei, eu logo perdi. Eu posso engravidar, eu consigo engravidar. Eu tenho uma dificuldade maior do que uma pessoa que não tem essa doença que eu tenho. Endometriose é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, mas não tem cura. Você pode fazer cirurgia, você pode tirar os focos de endometriose, mas eles vão voltar. Então é uma doença que não tem cura, apenas tratamento. E aí, enfim, mesmo com tudo isso eu posso engravidar. Vai ser mais demorado, vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que não tem nada disso, mas ainda assim a ciência me diz que eu posso engravidar. Então tem muitas mulheres com várias questões, do seu sistema reprodutor que conseguem gerar sim. Só quis trazer para vocês, para mostrar que
No meu caso foi praticamente, né, era quase, na minha cabeça era 0 chance, mas aí eu engravidei, mesmo não estando com o nosso filho hoje, eu pude gerar. Então, e mesmo que eu não pudesse de forma alguma gerar uma criança por questões de saúde, ainda assim eu jamais iria deixar de ser mulher por conta disso. Desenterrar os ossos dessa pessoa daqui a 100 anos. Nós não teríamos ideia do que ela acreditava na mente dela, mas poderíamos dizer qual era o sexo dela, porque isso está gravado, está incrustado em cada fibra do seu ser. Interessante. Então eu estou tentando entender. A sua definição é que mulher é alguém que é fêmea. Você disse isso, certo? Uma mulher então, biológica. O que acontece se tivermos talvez alguém que é fêmea? Se identifica como mulher, certo? Uma mulher cisgênero, certo? Como você acabou de explicar, talvez não tenha a capacidade de se reproduzir. Talvez não tenha esses órgãos que você está mencionando. Os órgãos reprodutivos. Eu já respondi a pergunta. Você se levantou aqui e disse, mulheres trans Sim. são mulheres. Então me diga o que você quer dizer com isso. O que Ser é uma mulher é algo que, como Ethan explicou, eu não posso definir Então, o porque que eu você mesma quis não dizer sou. quando afirmou, mulheres trans são mulheres? Correto. Se Aqui você está não a sabe questão. o que isso Eu não significa- defino o que é uma mulher porque eu não me identifico como mulher. Ser mulher é algo que funciona como um termo guarda-chuva. Inclui pessoas que... Isso descreve o quê? Pessoas que se identificam como mulher. Identificam-se como o quê? Como mulher. O que é isso? Isso varia de pessoa para pessoa. Cada mulher, cada homem, cada pessoa vai ter uma relação diferente com sua própria identidade de gênero e vai definir isso de forma diferente. E mulheres trans também são mulheres. Você quer reduzir as mulheres, quer reduzir os homens. Talvez apenas a genética, aos Não. genitais, aos cromossomos, certo? É isso que você O que está você dizendo. quer fazer é se apropriar da condição feminina. Você quer se apropriar da feminilidade e transformá-la basicamente em uma fantasia que pode ser usada para que você se sinta do Isso é jeito que realmente quiser. estranho. Literalmente está dizendo como uma mulher deveria parecer. Um homem. Literalmente está dizendo, isto é o que é Porque uma eu mulher. estou disposto a definir isso, mas você não.